Nesse vídeo eu mostro como fazer uma logomarca de confeitaria no Canva, todo o processo criativo, então fique até o final para entender o passo a passo. Eu sou a Primic e seja bem-vindo ao canal Fazendo Seu Design. Bem-vindo aqui para a tela do meu computador. O site que a gente vai utilizar para criar a nossa logomarca de confeitaria é o site Canva. Se você quiser conhecer todos os botões que ele tem, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo completo que eu expliquei como funciona a plataforma. Tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou vir aqui na barra de pesquisa e vou digitar logotipo. Vou clicar aqui nesse primeiro. Aqui você tem algumas sugestões já prontas para você se inspirar, mas a gente vai criar um completamente do zero. Então vou vir aqui e clicar na folha em branco. Essa é a parte de edição do site. Se você também quiser saber cada botão, como que ele funciona, eu vou deixar aqui outro vídeo na descrição explicando essa parte aqui de edição. Bem, o processo criativo que eu vou mostrar para vocês agora não se limita à parte de confeitaria. Você pode utilizar para qualquer outro nicho, tá? Eu só vou exemplificar através da confeitaria. Então, quando você precisa criar um logo, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer uma boa pesquisa. Às vezes, você tem um nicho, um mercado que é fácil você entender qual que é o principal produto, o que eles fazem, às vezes não. Então, através dessa pesquisa, você vai ter uma ideia de ferramentas, de imagens, do ambiente de trabalho que esse nicho ele proporciona. Uma dica que eu posso te dar na hora de fazer a pesquisa, você pode utilizar o Google mesmo, ou você pode vir aqui na parte de fotos do próprio Canva e digitar, no caso aqui, eu vou digitar confeitaria. Então aqui ó, você tem um ambiente de trabalho através dessas fotos, você tem fotos aqui, você tem cores, você tem bastante coisa para você se inspirar e entender o que você vai utilizar para simbolizar esse logo. Quando as pessoas criam os logos, né, na maioria das vezes, elas seguem dois caminhos. O primeiro caminho é quando a pessoa, a dona da empresa, pega a parte do nome ou as iniciais e coloca como o nome da empresa. E aí acrescenta uma característica do ramo para criar o nome mesmo que vai utilizar na parte toda de marketing de logotipo. A segunda opção seria pegar o principal produto da empresa, que é, por exemplo, aqui no caso, são bolos ou qualquer coisa que lembre essa área e colocar como essa simbologia, que o logo, quando você olhar para ele, você já vai saber que aquele logo representa uma empresa de confeitaria. Nem sempre as pessoas criam um logo que seja tão fácil assim de perceber. No caso, por exemplo, mais famoso da Apple, ele tem um símbolo de uma maçã, então não tem nada a ver com computadores. Com tanto marketing, né, com tanto brand que ele construiu, você já sabe que quando você vê uma maçã, só que ele não é tão automático assim. Por quê? Porque não sei se já assistiram o filme da Apple, que é um estudo de caso bem interessante para vocês em relação a marketing. Quando o fundador lá, o Steve Jobs, procurou um nome, pois ele se preocupou com o que o mercado ia pensar do computador e não do produto dele, muito menos do nome dele. Ele queria que as pessoas, como o computador era uma coisa desconhecida, queria que as pessoas achassem o computador amigável, fosse uma palavra fácil de pronunciar. Então ele pensou muito mais no consumidor, nos clientes, do que no próprio nome ou no próprio produto. Então você também tem essa opção. Então, no caso aqui, voltando, eu tô pensando aqui na confeitaria. O que me lembra quando eu penso em confeitaria? Qual é a primeira imagem que vem na minha mente? Qual que é o primeiro formato, o primeiro símbolo? Eu listei algumas aqui. A primeira coisa é o bolo. A outra coisa que me vem na cabeça seria a parte um pouco de produção. Seria uma batedeira, alguém batendo o bolo. Então, a parte de fazer o bolo. A outra parte de festa. Então, quando você espera um bolo, você espera uma data festiva. Vai depender também do estilo de bolo que você está fazendo. Mas você vê bastante cores, bastante coloridas, bastante alegres. Você pode lembrar também quando você tiver um utensílio do confeiteiro, um chapéu de confeiteiro, você pode lembrar também desse mercado, dessa empresa como sendo de confeitaria. Então esses aqui são as primeiras coisas que me lembram quando eu for pensar em confeitaria. Isso aqui é
só para você ter uma ideia de símbolos que você vai utilizar, formatos, para você colocar no seu logo. A segunda coisa que você precisa fazer é escolher a sua paleta de cores. A paleta de cores ela tem que ser escolhida com um certo cuidado, porque cada cor ela tem um efeito emocional nas pessoas, que se chama a teoria da psicologia das cores. Então, você precisa utilizar a paleta de cores de um certo modo que você queira atingir esse sentimento na pessoa. Se você, por exemplo, quer atingir um sentimento um pouco mais divertido, então você pode utilizar o logo um pouco mais colorido. Você pode também ver qual é as cores mais comuns que eles utilizam em bolos que deixam a aparência bonita também. Então, a paleta de cores ela precisa ser pensada. Leiam um pouco sobre essa teoria. Talvez eu até traga um vídeo mais futuramente aqui no canal explicando essa paleta para você utilizar. Olhando aqui nas imagens, algumas cores que mais sobrepõem são essa cor rosa, ela aparece bastante aqui. Algumas cores, ó, cian, que é esse azul bem mais claro, vermelho, que seria do morango, marrom do chocolate, um branco que seria do açúcar, né, do chantilly. Então essas são as cores que mais aparecem. Então, no caso, eu vou escolher com base no que eu mais vejo quando eles fazem doce. Você vai escolher a paleta de cores. Outra coisa que você precisa fazer bem importante seria a parte do nome. Você precisa escolher um nome que você vai colocar no seu logo. Você pode colocar mesmo algum processo, algum nome mais lúdico, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui, algumas ideias que me veio à cabeça, tá? Mãos de fada, ou seja, quando alguém faz um bolo muito gostoso, as pessoas falam que ela tem mãos de fada. Outro nome, doce de anjo. Então você junta uma característica, que seria um doce, junto com algum símbolo, algum ser. Bolo Maria também, pode ser uma sugestão de novo. Você tem o banho Maria, que é um processo para você derreter o chocolate. Então você pode colocar o bolo Maria. E aí você também pode colocar, ó, pétalas de chocolate, junta a delicadeza de uma pétala de uma flor junto com o chocolate, para parecer realmente que é um doce, uma confeitaria. Então essas aqui são algumas sugestões de nomes. Claro que quando você for escolher o nome, você precisa dar uma pesquisada na internet para ver se já tem alguma empresa que utiliza esses nomes, tá? Esse aqui eu não cheguei a ver. Uma história que eu vi sobre, não sei se vocês conhecem, aqui em São Paulo tem uma doceria bem famosa, que é a Sodier Doces. Além de ser famosa, deu muito sucesso, tem muitas filiais e realmente o bolo é muito gostoso. Já tive o prazer de saborear, realmente é um bolo fantástico. E o nome, quando eles fizeram, eles colocaram, se eu não me engano, era Sensações aos Pedaços. E esse nome, quando a dona da Sodier colocou, uma outra empresa já tinha feito esse nome, já tinha registrado esse nome. E isso fez com que, na época, né, a Sodier, ela tinha aberto muitas filiais, várias cidades de São Paulo. E aí, quando foi descobrir que outra empresa já tinha patenteado esse nome, então ela não poderia ter usado esse nome para as filiais, ou ela teria que trocar o nome. Aí virou Sodier Doce. Então, assim, o nome é bem importante na hora de você firmar uma empresa. Então, se ela chegar até um ponto que está crescendo muito, verifica se esse nome já está sendo utilizado. Aqui, então, você já definiu o principal para você fazer o logo. Qual que vai ser mais ou menos o formato, as cores que você vai utilizar e aqui um nome que você vai colocar. E agora eu vou vir aqui nos elementos e eu vou pesquisar também a parte de confeitaria, para eu verificar se tem algum elemento que eu possa utilizar para o meu logo. Então aqui, ó, você tem alguns desenhos já. Esse Pro significa que ele é pago, mas mesmo assim você pode comprar por R$5. Então, se você vê realmente um logo que vale a pena, R$5 vale a pena mesmo. Então aqui realmente é demorar um tempinho. Ó, que interessante esse aqui. Olha, é um coração de doces, tá vendo? Então aqui você vai olhando mesmo. Tem vários itens. Um item que eu achei interessante foi esse aqui. É um símbolo parecido com o cupcake. Eu consigo editar as cores nele. Então aqui ele tá muito colorido. Quando você for usar uma paleta de cores, usa uma, duas cores no máximo. Então aqui ela tá muito colorida. Então eu posso vir aqui, ó, só para manter duas cores, eu vou manter esse rosa e eu tenho esse cian aqui. Então aqui no lugar do azul, eu vou colocar esse rosa, clico uma vez e escolhe o rosa. Então ele já trocou. E aqui no lugar desse amarelo, vou colocar esse azul aqui, ó. Então você pegou duas cores principais. Agora eu vou escrever o nome. Vou escolher esse bolo Maria aqui.
Então eu vou vir aqui em elementos também. Eu vou colocar uma espécie de faixa aqui, tá? Escolher essa faixa aqui, ó, como se estivesse embrulhando aqui o bolinho, e eu vou escrever aqui o nome Bolo Maria. Então eu vou vir aqui no texto, vou escrever bolo. E agora eu vou escolher uma fonte para esse nome. Então eu venho aqui, que ó, esse Brasica aqui, ó, é um estilo bem interessante, bem decorado, tá? Fica um toque bem bacana. Aí eu diminuo. Aqui eu vou colocar um efeito circular, e aqui eu controlo ó, o quanto que ele fica circular. Venho aqui e coloco aqui nessa faixa, que já tá meio circular aqui, ó. E aqui eu posso fazer uma brincadeira, ó. Aqui o fundo ele tá azul, então eu venho aqui nas cores e coloco um fundo rosa. E aqui eu faço o contrário, tá? O fundo rosa eu coloco um azul. Aí aqui no final, ó, você tira o zoom, esse aqui é o papel, tá? Então você deixa aqui no meio, você agrupa ele, você aumenta ele apertando o Alt, ele aumenta por igual. Por que você vai aumentar tanto? Porque na hora de você fazer um download da imagem, ele não vai perder qualidade, tá? Então deixa o maior possível aqui. Você vem aqui em baixar, aqui você vem aqui em pronto e vem aqui em baixar. Vou salvar. Então você baixou o arquivo aqui, ele ficou assim. Uma coisa importante que vocês precisam se atentar. Quando vocês escolhem uma cor, como eu falei, uma cor tem um efeito. Se eu vejo um logo desse jeito, eu imagino que seja uma empresa que faz bolos, mas bolos voltado para festas infantis, no caso, porque ele tá bem colorido. Então, a cor que você escolhe, você passa uma mensagem para os seus clientes. Por exemplo, se eu for fazer uma festa mais de casamento, que é uma festa um pouco mais formal, eu no caso não vou escolher pelo logo essa empresa aqui. Se eu for pesquisar e não conhecer a empresa, esse logo ele não me diz que a empresa ela faz bolos de casamento. Ela tem a tendência de fazer bolos de festas infantis principalmente. Outro logo que a gente pode fazer, vamos lá, rapidinho aqui. Eu tava dando uma pesquisada também. Esse aqui eu achei realmente sensacional. Ó, já tá pronto, é só você escolher um nome. Eu escolheria esse Pétalas de Chocolate, pode ser Mãos de Fada. Ó, tem esses aqui que eles lembram um pouco mais casamento, ó, tá vendo? No caso, esse bolo, ele tem uma marca d'água, né? Ele custa, no caso, R$5, você pode utilizar. Vou deixar ele branco. E aqui eu vou deixar ele na cor de ouro. Deixar ele nessa cor aqui, ó, tá vendo? Esse aqui ficou bem colorido, só que eu não consigo mudar a cor desse símbolo aqui. Mas esse fica um bolo de 3 andares, então é um bolo de casamento já. E aí você consegue escolher, às vezes, uma fonte, talvez não essa, uma fonte um pouco mais delicada. Tem o orégano. Posso pegar aqui uma faixa. Venho aqui em efeitos. O mesmo efeito ali. Então eu posso colocar também esse tom de ouro, esse dourado aqui com o branco. Esse aqui outro eu vou pegar um amarelo. Então, ó, ficou bem delicado esse logo aqui, um logo bem bonito. E esse aqui seria uma confeitaria voltada para casamentos, pela cor que eu escolhi, né? Porque geralmente, vamos aqui nas fotos. Casamento, você lembra das alianças, né? Dos noivos, que é de ouro. Aí você lê, geralmente é branco, o véu da noiva. É uma festa um pouco mais de gala. Então, o logo ele tem que representar um pouco também mais de gala. No caso, essa imagem aqui é paga, tá? Lembrando que ela custa R$5, no caso, se você for utilizar. Esse aqui, o logotipo para festas infantis, e esse aqui, o logotipo para bolo de casamento. Então, a cor, ela importa muito. Tem que dar uma estudada nas cores na hora de você utilizar. Então, esse aqui é a mesma coisa no processo de baixar, tá? Não vou mostrar aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre design. Agora vai aparecer 2 vídeos, um recomendado pelo YouTube e outro por mim. Aqui é a Primique do canal Fazendo Seu Design.